Pessoal, a gente vai começar a número 1, que está na página 107. A número 1 ela pede para a gente completar, né, uma tabela. Tem 0, 30, 45, 60, 120, 135, 150, 180 e 300 graus. Ele quer que a gente complete a tangente dessa galera toda. Tá? Para fazer isso funcionar certinho, primeiro a gente vai fazer as contas, tá, dos primeiros números, e depois aqui no ciclo a gente vai conseguir fazer os outros pela projeção, pelo reflexo, por aquilo tudo que a gente já estudou na sala. Tá? Vamos só lembrar, né, aqui é o eixo do seno, certo? O eixo do cosseno é esse que está aqui do lado, né? Está aqui na horizontal. Opa, cosseno. Aí. E aqui, que é a novidade dessa aula, o eixo da tangente. A tangente, ela vai passar aqui por fora, a gente já viu um começo nisso dentro da sala de aula. A tangente, ela vai passar aqui, paralela ao eixo do seno. Ela vai passar bem na beiradinha aqui, tá? E aí a gente vai começar a calcular. O 0 grau aqui, ele é bem fácil, né? Porque o 0 está aqui, bem no comecinho do ciclo, que é o mesmo valor da tangente, é 0 também. Porque aqui a tangente, ó, ela não está nem para cima e nem para baixo do nosso valor. Ela está em cima da linha. E em cima da linha no 0. Então a tangente de 0 é 0 mesmo. Tá? Então o 0 é fácil, é só colocar o valor 0 para ele. O 30, o 45 e o 60 a gente vai ter que resolver. Resolver de que jeito? Resolver seguindo aquela formulinha do seno sobre o cosseno. Tá? Então, qual for o ângulo que eu for fazer, eu tenho que pegar o seno dele e dividir pelo cosseno para descobrir a tangente. Tá? Como o primeiro aqui é o 30, a gente vai poder olhar naquela outra tabela, aquela tabela grandona, que tem todos os ângulos lá, o seno de 30 e o cosseno de 30. O seno de 30, se você olhar lá, você vai achar 1 sobre 2. E o cosseno de 30, você vai achar o raiz de 3 sobre 2. E a gente também viu no material que quando acontece uma divisão desse tipo, é uma divisão de frações, e eu preciso inverter essa segunda fração aqui, tá? Se você não viu o material ainda, vai lá ver, porque lá eu tenho um vídeo lá explicando passo a passo. Eu achei um vídeo que vai facilitar essa parte pra gente, tá? Então, qual é o raciocínio? Eu vou copiar a primeira conta, a primeira fração, 1 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então aqui é raiz de 3 sobre 2, vai ficar invertido. Vai ficar 2 sobre raiz de 3. Aqui já vai facilitar um pouco, porque a gente vai poder cortar o 2. Ó. O 2 já foi embora. Um em cima e um embaixo, já era. Tá? E o que vai sobrar para a gente? Né? Vai sobrar em cima o número 1 e embaixo a raiz de 3. E aqui vai ter outra parte que também tem lá no material. Tá? Se você já viu, você já vai saber o que é. Se você não viu, olha lá para você poder entender melhor. Tá? Que é a racionalização, que é fazer essa raiz que está aqui embaixo embora. Tá? Para isso, a gente vai multiplicar por ela mesma. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Só que eu preciso fazer a mesma coisa na parte de cima. Então na parte de cima também vai aparecer a raiz de 3. Então eu vou fazer 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vira raiz de 9. E a raiz de 9 ela é exata. Para isso que serve a racionalização, né? Para fazer essa raiz embaixo sumir. Então não vai ter mais a raiz. A raiz de 9 vai virar 3. Então, a nossa tangente agora vai ter um final. A nossa tangente aqui vai poder ser o raiz de 3 sobre 3. Então, aí, com essa formulinha, a gente vai calcular o 30, o 45 e o 60. Tá? E aí, depois, a gente vai conseguir usar os outros aqui no ciclo e achar o resto. Tá bom? Então, o 30 deu raiz de 3 sobre 3, a gente já calculou, deu exato. Eu vou apagar aqui para a gente poder ver agora o 45. Tá? Se quiser ver o 30 de novo, é só voltar o vídeo, olhar de novo, ele vai estar aí, né? Então agora vamos apagar aqui para a gente poder ver como que vai ser o 45. O raciocínio é igual, o raciocínio é o mesmo, só muda os valores, né? Os valores vão ser um pouquinho diferentes. Então aí a gente vai ver como que cada um deles vai ficar. Bom, seno do 45. Seno do 45 é raiz de 2 sobre 2. Olhando na tabela a gente consegue ver isso. O cosseno do 45. O cosseno do 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então aqui tem um negócio curioso. O número de cima é igual ao número de baixo. E isso na matemática, né, quando você está dividindo dois números que são iguais, por exemplo, 2 dividido por 2, o resultado vai dar 1. Se eu dividir 3 por 3, o resultado também vai dar 1. Quer dizer o quê?
Se eu estou pegando raiz de 2 sobre 2 e dividindo pelo raiz de 2 sobre 2, o resultado ele vai ter que ser 1. Então a tangente do 45 ela é bem simples de montar, bem fácil, né? Só dividir ali os dois e aí a gente vai ter o 1 aparecendo, tá? Vou apagar aqui para a gente ver o último ângulo ali, que é o do 60, e depois a gente vai para o ciclo, para ver isso acontecendo no ciclo, tá? Então, o do 45 já foi, agora a gente vai ver o do 60, e o 60, a gente pode até achar que ele vai ser parecido com o 30, mas ele não é, tá? Lembra que os valores do 60 e do 30 eles são parecidos, mas não são iguais, né? Eles são invertidos. O seno de 30 é o cosseno de 60 e o seno de 60 é o cosseno de 30. Então, eles são invertidos. Então, cuidado para não confundir isso, tá? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. É o contrário do que a gente montou lá no 30, tá? A regra é a mesma. Repete a primeira, raiz de 3 sobre 3, e multiplica pelo inverso, né? O 2 sobe, o 1 vai descer. Espera aí que eu marquei uma coisinha errada aqui, né? Eu marquei 3, aqui não é 3 não, aqui é 2. Então vamos corrigir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, agora tá certo. Eu vou poder cortar o 2. Corto aqui com esse daqui, né? Então em lugares opostos eles podem ir embora. Em cima só vai ficar a raiz de 3, embaixo vai ficar só o número 1. E esse 1 aqui embaixo a gente sabe que não serve para nada, né? Não adianta de nada ter esse 1 ali embaixo. Então, a tangente do 60 vai virar apenas a raiz de 3. Tá? E os outros, né? E o 120, o 135, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Vou marcar aqui o 30, o 45 e o 60 para a gente poder ver os outros aparecerem. Então esses três a gente já conhece, já tem aqui, certo? Vamos pegar então o 120. O 120 ele está aparecendo mais ou menos por aqui. 120. Onde que o 120 está, né? Se você olhar com cuidado, o 120 ele está na mesma direção do 60. Então ele vai estar usando um valor parecido com o valor da tangente de 60. Só que o 120 não vai chegar na tangente por esse caminho. Não, ele vai chegar na tangente aqui, ó, numa diagonal. Então ele vai passar aqui, ó. E o valor que ele vai encontrar aqui embaixo, na nossa tangente, é o mesmo valor que o 60 encontrou. Só que repara um detalhe, né? Ele está para baixo do zero. Então, se ele está para baixo do zero, ele vai ter o mesmo valor do 60, só que negativo. Então, o valor do 60 é raiz de 3. Só que vai ser uma raiz de 3 negativa. Então, a gente vai ter ali um negativo antes da raiz de 3. Tá? O mesmo raciocínio a gente vai usar no 135. O 135 ele está aqui, ó, né? Mais ou menos no meio também do segundo quadrante. Quem que é o reflexo dele? O reflexo dele é o 45. Aí, aqui. O reflexo do 135 é o 45. Então, o valor que ele vai ter também vai ser o valor do 45, só que, igual a gente viu ali do 120, ele vai vir aqui, ó, para o outro lado da nossa tangente, para o lado negativo da nossa tangente. Tá? Então, aqui a gente vai ter o 1, que é o valor do 45, só que vai ser um valor negativo. E parando para pensar agora no último ali, ó, no 150, seguindo a mesma onda, o mesmo raciocínio, o 150 ele vai ter o quê? Né? O 150 ele vai ter o mesmo valor do 30, só que negativo. Então aqui eu vou ter o menos raiz de 3 sobre 3. E onde que vai estar o 180? Né? Qual que vai ser o valor do 180? Olha o 180 aqui e olha na linha que ele aparece, que é a mesma linha que o zero existe. Então, se é na mesma linha do zero, ele vai ter o mesmo valor de zero. Então, quer dizer que a tangente do 180 ela não existe, ela é nula, ela vale zero. Tá? E por último aqui, o 300. O 300 ele está aparecendo aqui, ó. Vou até colocar ele aqui, ó. O 270 está aqui, né? O 300 são 30 graus para frente do 270. E olha só onde que ele passa. Ele passa no mesmo lugar que passa o 120. Então, se ele passa no mesmo lugar que passa o 120, ele vai ter o mesmo valor da tangente do 120. Olha lá, menos raiz de 3 sobre 3. Aliás, desculpa, menos raiz de 3. Então, aqui vai ser também menos raiz de 3.
E aí a gente tem a tabelinha completa. Se por acaso aparecer um ângulo que você não sabe o valor de cor, mas você tem o seno e o cosseno por perto, você pode usar a fórmula para chegar lá, e aí qualquer tangente aparece para a gente resolver assim. Beleza? Vamos para número 2 agora.